Bom, pessoal, hoje nós vamos falar da faca de serra de pão, que é uma faca que praticamente toda casa tem uma. Eu diria mesmo que se você tivesse que ter apenas 3 facas na cozinha, com certeza a faca de serra de pão teria que estar entre as 3. Tá? Por quê? Porque além dela servir para pão, obviamente, serve para bolos, tortas e assados, carnes assadas, tá? Então, a princípio, eu só ia dar medida de uma dessas facas, ou duas, que são as mais fáceis de encontrar no mercado brasileiro para aquisição, que seria a Century e a Ultracorte da Tramontina. Mas eu resolvi passar os dados de todas elas para os amigos verem a extrema semelhança de facas de diferentes marcas, de diferentes períodos e como todas elas são eficientes, tá? É lógico, uma ou outra pode ser um pouco mais eficiente que as demais, mas se você contabilizar custo e o serviço executado, vai fazer diferença a aquisição de uma ou de outra? Eu diria que não, tá? A não ser pelo custo. Vamos começar, gente, por uma das mais simples. É lógico que existem facas ainda mais simples no mercado, tá? Mas a Tramontina Ultracorte, nós temos 2 exemplares iguais aqui, sendo que este aqui eu tirei do blister para mostrar para os amigos como ela vem. Essa daqui já sofreu, como os amigos podem ver, uma reafiação dos dentes. Eles estão inclusive gastos. Essa aqui está 0 km, do jeito que saiu do blister. Tá? Eu vou mostrar para os amigos e dar as medidas. Vamos lá. Só vou fazer dessa aqui, porque a de lá é usada, é a mesma coisa, tá? Mas comprimento 11, total 11,5 polegadas, ou seja, cerca de 30 centímetros, tá? De cabo, 12 centímetros. O cabo é um nylon, tá? É um plástico. É full tang, tá? Com 3 pinos de alumínio. Pesa 74 gramas, muito leve. O que nós vamos comentar depois faz uma pequena diferença na efetividade. Tá? Vamos ao paquímetro. Espessura máxima, ela tem 1,2 centímetros, quer dizer, bem fina. Ah, ela é espessura integral até embaixo, gente? Não. Os amigos vão ver. Medido do ápice do dente, tá? Meio centímetro, tá? Do ápice do dente, ela tem 0,6. Do ápice do dente, 10 milímetros. Eu falei meio centímetro? 5 milímetros, meio centímetro. 10 milímetros. Ela tem 1,1 milímetros de espessura e 15 milímetros ela tem 1,3 milímetros. Espessura máxima, como nós já falamos, 1,2. Peraí. 1,3, não, está errado isso.
Não, tá certo. 1,3. (1,2), ou seja, ela engrossou para cá. Tá? Não esperava por isso. Ela é um distal taper muito discreto, tá, gente? E um down taper, ou seja, ela afila desde a espinha até o dente, muito discreto também. Número de dentes por polegada. Polegadas são 2,54 milímetros. Então, vamos colocar aqui 2,54, pronto. Ela tem 4 dentes por polegada, tá? É uma faca eficiente, tá, gente? Apesar do pouco peso, principalmente estando afiada, e esse é o grande segredo das serras de pão. Apesar delas manterem o fio por muitíssimo tempo, na maioria das casas, quando essas facas são mais antigas, elas normalmente estão cegas. E aí, quando vai se cortar o pão, principalmente um pão fresquinho, crocante, você esfarinha demais o pão, o miolo embola no meio do pão, é um desespero, tá? Essa faca aqui é uma Hércules, tá? Que deve ter aí seus... Ela com certeza é da década de 60, gente. A ponta quebrada e entortada, provavelmente, aliás, eu diria que certamente, é porque o pai precisou usá-la como chave de fenda para alguma coisa e não pensou 2 vezes. O pai sempre foi desse tipo. A ferramenta não faz o que ela tem que fazer, faz o que ele acha que ela precisa fazer, ou que ele achava que ela precisasse fazer. Tá? Os dentes são mais rasos, mas nitidamente houve um desgaste, tá? Mas não acentuado a ponto dos dentes perderem tanto do arco, tá? É porque os dentes eram mais rasos mesmo. Eu não vou ficar repetindo a medida com o Paquim, porque eu já fiz fora do vídeo e está anotado ali. No ombro de cada dente, tomando a espícula do dente como referência, ela tem 0,8 milímetros, a 5 milímetros do dente ela tem 1,3 milímetros, a 10 milímetros da ponta do dente ela tem 1,4 milímetros, tá? E a 1,3 milímetros, perdão, a 10, e a 15 milímetros ela tem 1,4 milímetros. Então é um taper down, tá? Ou seja, ela afila desde a espinha até o dente, e ela tem 1,9 milímetros de espessura máxima aqui. Comprimento total 31 centímetros e meio, comprimento da empunhadura 13, espessura da empunhadura 9 milímetros, 8,8 milímetros, largura máxima 16 milímetros, 16, e aqui ela afila bem para 10 milímetros. Esse cabo, gente, não é integral com a lâmina, ou seja, a lâmina é aço 420, assim como o da outra corte, é aço 420, mas ele é chumbado, ou colado, ou soldado na lâmina. A lâmina é um tipo rectangle ou stick tang, só para os amigos terem uma ideia, aço 420, aqui aço provavelmente 316, e é oca, tá? O tang só vem até aqui. Ó. Aqui já não adere mais o ímã, aqui adere,
tá? Ela tem uma reentrância, um rebaixo aqui, que é uma questão estética e para segurar, dar uma melhor empunhadura. Essa faca, gente, ela provavelmente foi usada aqui em casa desde a década de 60 até por volta dos anos 2008, 2007, por aí, tá? Então vocês veem os anos de serviço prestado, com um detalhe. O chanfro dos dentes, tá? O desbaste dos dentes, nunca foi refeito, nunca. Ela sofreu ligeira afiação só na borda extrema. Como é que eu sei disso? Porque ela ainda tem as marcas do desbaste original na fábrica, tá? Da Hércules, tá? E esses dentes rasos, gente, pode não parecer, mas são eficientes. Não são tão eficientes quanto um dente mais agressivo. Mas, por exemplo, esses dentes rasos funcionam para pães, bolos, tortas e carnes, porém, para tortas, principalmente tortas de frango desfiado, eles são melhores. Por quê? Porque eles não agarram nos fiapos de frango e não saem arrastando. Eles cortam melhor isso, ela estando afiada, obviamente. Isso aqui ela, desde que ela foi guardada, ela está assim, gente. Tá? Vocês veem que não foi dado retoque, ela tem alguns dentes, tá? Pelas décadas de serviço dela. Vamos só mostrar o fio da ultracorte saída do blister. Não é nada de excepcional, mas é um fio eficiente, tá? Não é essa maravilha toda, mas é bem eficiente para a função dela, tá? Então vocês veem, a folha da lâmina dela sofre um alargamento aqui, o que te facilita às vezes partir uma torta ou um bolo, tá? Te dá um certo apoio e ela é muito boa para isso. Por exemplo, coisas que são mais delicadas ou com fiapos, como uma torta de frango, ela faz muito bem o serviço. E aí nós temos essa outra Hércules aqui, gente. Também da década de 60, essa com os dentes mais pronunciados, também nunca sofreu afiação, tem as marcas originais de desbaste dos dentes, tá? Mesmo esquema, um cabo trabalhado, oco, o tangue só aqui, tá? Ela é soldada ou colada aqui, esse cabo é oco. 2,54, ou seja, 1 polegada. Ela tem 3 dentes por polegada. A dica: 3 dentes por polegada. Comprimento total 30 centímetros, comprimento da empunhadura 12, espessura máxima, já tem a medida aqui, espessura máxima 1,7 milímetros aqui, no ombro do côncavo do fio, tomando a espícula do fio como referência, ela tem 0,7 milímetros, a 5 milímetros da espícula do dente, ela tem 1 milímetro, a 10 milímetros, a 10 milímetros ela tem 1 milímetro, e a 15 milímetros ela tem 1,3 milímetro. A folha dela, 28 milímetros aqui,
22 milímetros aqui, tá? Esses dentes, gente, são bem agressivos, tá? São bem agressivos. Essa faca praticamente não foi usada, ela só era usada em ocasiões festivas, para cortar bolos, tortas, às vezes carne, mas sempre em ocasião festiva, porque ela, como aquela outra ali, fazia parte, essa aqui ainda tem o faqueiro dela, tá? Mas como a mãe sempre gostou de uma coisa mais bonita e bem feita para receber os outros, ela era usada apenas em datas festivas, e é por isso que o fio está zerado, tá? É como se fosse nova essa faca. E só a título de curiosidade, eu achei que não acharia referência a ela ou preço, mas eu entrei no Google e procurei por faca Hércules de pão. E me retornaram, inclusive, o modelo dela, que eu acho que é 493, e ela vem com, aqui na lâmina, não sei se vai dar para ver, é exatamente aqui, ó. É como se fosse usado uma broca, foi escrito Hércules aço inox, tá? De fábrica, tá? O que me surpreendeu foi o preço que estavam pedindo por ela no Mercado Livre. Variava entre R$1.000 e R$1.500. Deve ser pelo fato raridade, só pode, porque não vejo outro motivo para uma faca dessa custar isso, mas tudo bem. Aqui, um presente do Daniel Negri, uma President's Choice. Eu nem ia passar as medidas, porque os amigos não vão encontrar essa faca no mercado brasileiro ou facilmente acessível. Mas ela tem 33 centímetros de comprimento total, 12,5 até o bolster, tá? Um bolster integral, tá? De lâmina, 21 centímetros, espessura aqui, 2,1 centímetros, e aí vai diminuindo lentamente, fazendo um distal taper muito suave, tá? Espessura no ombro do dente, 0,7 milímetros, a 10 milímetros da crista do dente, 1,2 milímetros, a 15 milímetros da crista do dente, 1,6 milímetros, e ela tem 3 dentes por polegada, tá? Dentes bem agressivos, diga-se de passagem, bem agressivos mesmo. Essa é a titular de uma das mesas de pão, tá? O fio tá no uso, mas tá bom, então não precisou ser retocado. Infelizmente, eu esqueci de aferir a dureza dessas duas para fazer esse vídeo. A da Ultracut é em torno de 50 a 51 RC de dureza. Essa daqui da President's Choice está em torno de 52, 53 de dureza, tá? O aço provavelmente é o 420, tá? Acredito que seja 420. E por último, e o peso da President's Choice é 169 gramas. Essa Hércules trabalhada no cabo pesa 134 gramas, e essa aqui que ficou no uso diário daqui de casa por mais de 4 décadas, pesa 108 gramas, tá? E por último, a Tramontina Century,
Essa faca foi um presente do meu amigo Mr. M, tá? Full tang, bolster integral, cabo em policarbonato, pinada. Esse cabo aqui parece nylon, tá? Esse aqui é policarbonato. Ela tem 4 dentes por polegada, então ela se iguala ao ultracorte, só que os dentes dela são mais agressivos do que o da ultracorte, tá, gente? São mais pronunciados, mais aprofundados e as cristas mais acentuadas. Ela fica na outra mesa, trapão, tá? O fio dela é isso aqui. Ela é um pouco menos usada que a de cá, porque na outra mesa toma-se menos café lá, tá? Ela é tang integral, tem 30, quase 33 centímetros de comprimento total, 12 centímetros de empunhadura, um bolster chanfrado, tá? Com 1,1 milímetros, 1,1 centímetro. Aí ela começa a alargar, vai para 1,5 centímetro e aí mantém essa espessura em toda ela, tá? Tem uma reentrância aqui para encaixe da mão com 18 milímetros, uma barriguinha com 22 milímetros e aqui próximo à região posterior 21 milímetros dela, tá? Pesa 152 gramas, então ela só perde em peso para President's Choice. Tem 1,9 milímetros aqui, vai fazendo um distal taper, de todas é que tem o distal taper mais suave, tá? O taper down dela é o seguinte, na reentrância do dente, tomando a crista como referência, ela tem 0,8 milímetros. A 10 milímetros ela tem 1,2 milímetros e a 15 1,6. Então, gente, o peso aqui te facilita para cortar. Isso aqui serra um pão que é uma maravilha. Praticamente não sai migalha, não sai farelo do pão, tá? Mesma coisa President's Choice. Eu diria que um dente menor, gente, é ainda mais eficiente para cortar pães, bolos e até carne assada, com uma exceção. O dente maior é melhor para tortas, tá? Carne assada. E no caso dessa aqui, o dente raso, como eu já falei, para tortas de frango ou carne assada não crispada, não tostada por fora. A de dente maior é melhor para carne assada tostada por fora e a de dente menor funciona melhor ainda, tá? Então, se os amigos puderem escolher, escolham sempre, se você quer um corte mais limpo, mais lisinho do pão, com menor esfarelamento, mais dentes por polegada, tá? E um dente agressivo como esse da Century, e é uma das que tem o dente mais agressivo, depois dela é essa Hércules antiga, tá? Ela faz um serviço que é uma maravilha, com exceção, como eu já disse, de torta de frango, porque ela vai agarrar no frango e vai puxar. Para isso, essa de dente mais rasa é melhor. Cabral, preço. Gente, numa estimativa por alto que eu fiz, numa cotação, não é estimativa, numa cotação por alto que eu fiz, eu não cotei a President's Choice, porque não é acessível ao nosso mercado. A Century está variando entre 200 e 250 reais, tá?
Essas duas aqui não contam porque não existe no mercado, a não ser no mercado de, eu acredito, vintage ou de colecionismo, que não é o caso, tá? Então não vale a pena indicar, igual eu já falei, eu achei no Mercado Livre entre R$ 1.000 e R$ 1.500, para mim é fora da realidade. E a Ultra Corte, ela fica na faixa entre 20 e 40 reais. Cabral, se eu tiver que comprar uma, eu não tenho nenhuma, vou sair para comprar, eu compro a Ultra Corte ou eu compro a Century? Gente, aí vai depender de você, seu bolso e seus gostos. Essa aqui vai fazer o serviço quase tão bom quanto a Century. Quase tão bom, tá, gente? Ah, eu vou ver essa diferença toda. Se você for muito detalhista, você vai ver a diferença na hora de cortar um pão ou na hora de cortar uma torta. Mas, caso contrário, vai fazer o mesmo serviço. E a dureza dessa aqui que eu esqueci de mencionar. O aço é o 104110, 104116. E a dureza dessa lâmina aqui é 57 RC. Tá? De todas essas lâminas, é a mais dura, acreditando que essas duas em 420 devam estar em torno de 50 a 52. Tá? Essa aqui em torno de 50 a 51. Ah, então essa aí vai perder o fio muito mais rápido? Gente, como vocês podem ver, essa aqui foi usada por um bom tempo depois que nós demos uma aposentadoria para essa aqui. E aí o fio foi refeito, tá? Porcamente refeito e tal, mas ela está extremamente funcional, tá? Não foi retocada para fazer o vídeo, ela estava jogada na gaveta, batendo em outras facas, mas é isso aí. Então, gente, se você me perguntar, se você tiver curto de dinheiro, essa aqui faz o mesmo serviço que essa. Essa aqui é um pouco mais eficiente pela questão do peso, tá? Principalmente o peso à frente da lâmina, que te facilita o serviço. A agressividade dos dentes é maior, tá? A folha mais larga um pouco te facilita também fazer um corte mais certo, tá? Agora, se você me perguntar, Cabral, se você tivesse que ir no supermercado amanhã, você está sem faca de serra de pão, você precisa comprar uma, você compraria a Century ou a Ultra Corte? Gente, eu tenho que ser o mais honesto possível. Eu compraria a Ultra Corte. Por quê? Vai fazer o mesmo trabalho que essa, talvez faça uma vírgula menos eficientemente, mas vai fazer exatamente o mesmo serviço. Só não é tão elegante, tá? Agora, se você tem dinheiro ou quer gastar uma vez só numa coisa mais elegante e um pouquinho mais eficiente, a Century é a sua opção, tá? Mas eu, sendo o mais honesto possível, se tivesse que sair amanhã para ir no mercado, que eu não tivesse nenhuma faca de serra e fosse, nossa, cansei de esmigalhar pão com faca chefe, com faca de mesa, eu vou no supermercado comprar uma faca de serra de pão. Olha o preço. Tem a Ultra Corte é 40 e a Century é 250. Eu nem pisco para pegar a Ultra Corte, gente. Mas nem pisco, tá? Não estou nem aí para elegância. Eu estou usando essas aqui pelo fator eficiência, fator elegância, é verdade. Mas é porque eu ganhei de presente. Tirando ela, se não fosse ela, seria essa aqui que é tão elegante quanto elas, talvez até mais chique, tá? Vai manter o fio exatamente pelo mesmo tempo que a Century? Não, porque o aço é menos duro. Então esses dentes vão rolar. Mas se você fizer uma manutenção com uma chaira de aço, principalmente uma chaira de aço mais fina, se você tiver, que entre nas reentrâncias desses dentes, gente, essa faca passa anos sem necessidade de retoque. E se você quiser fazer um retoque, é como eu já falei com um amigo, ou pedra triangular da Spyderco, que é perfeita para isso, ou a quina a 90 graus de uma carborundo, ou de uma pedra laranja, por exemplo, que a pedra laranja então é talhada para isso, porque ela praticamente não sofre desgaste,
Ou então você enrola uma lixa numa hastezinha que case mais ou menos com os dentes e passa ali só na borda extrema, só para reavivar aquilo, não precisa refazer todo o dente, é como se você estivesse fazendo um microfio no dente. Gente, isso corta, que é uma maravilha, e se mantém cortando por muito e muito tempo. Por quê? Porque as espículas ou a ponta dos dentes protegem o fio no arco. Então esse fio se desgasta pouco, ele se perde pouco, e é por isso que é altamente durável. Eu acho que era isso por esse vídeo, dei um apanhado geral para os amigos, e é uma faca que os amigos com certeza vão encontrar na maioria das casas. Quase todo mundo come pão, quase todo mundo come uma carne assada, quase todo mundo tem uma faca de serra de pão. Um abraço a todos.